E aí, digamos que o São Paulo faça um esforço além do que a gente está projetando, entre com um time um pouco mais titular do que a gente está imaginando hoje e empate o jogo. Uhum. Vai precisar fazer o resultado lá, na grama sintética. Nesse cenário, entra com sub-20 quase, lá na Arena da Baixada, de qualquer jeito. Então, aí, por isso que eu discuto isso, Éder, com o Tironi, meu colega, desde o primeiro sorteio com o Náutico. Para mim, a Copa do Brasil seria a opção 3 desde o início, desde que tinha o Zubeldia, e a direção firmando essa. Porque aí ficaria mais fácil essa decisão, você me entende? Desde o início é a frente alternativa. Se for passando, continuará sendo até a gente ter uma. O Náutico, eu acho que foi. E também foi um momento de diretor sai e tal, não sei o que, ausente, outro não sei o que lá. O Náutico foi tão mal trabalhado e coincidiu no jogo da ida com a lesão do Marcos Antônio, que propiciou o Oscar de volante sacrificado na água no jogo da volta, e o time morreu para o jogo do Mirassol, e o Rubeldia caiu muito por conta do Náutico. Não da classificação, do desgaste. Né? Todo o que veio, a pior sequência pós-Náutico. Então, isso que você está falando é do jogo. Se o Crespo... Aí que tá, mas é do jogo se ele entrar já com o time alternativo. Pô, empatou. Mantém o time alternativo na volta. Paciência. Paciência. Porque aquilo é assim, você vai estar a uma semana de Medellín, ou menos, né? O jogo é quarta, Medellín é terça. E tem o Vitória em casa no final de semana, nesse meio tempo, que é um jogo que, para o Renan olhar para cima no Brasileiro e respirar, você precisa ganhar. E tem uma coisa começando a acontecer no Brasileiro, e vai ser tônica, que vai ter time, e vários já estão nessa, que só tem no Brasileiro. Então, em termos de energia, desgaste, foi como quando o São Paulo encontrou o Mirassol. Já aconteceu isso, cara. O Mirassol ficou a semana inteira se preparando, os caras na academia puxando ferro. O São Paulo estava nos aflitos na água. Chega 3 dias depois, 2 dias depois, acabou, meu. Fisicamente, se você não acompanha, acabou. Não tem conversa. Pode ser até o Flamengo. Vai começar a acontecer isso muito no Brasileiro. Né? Então, são decisões... Para responder a sua pergunta depois de toda essa volta, eu já teria feito desde o Náutico, paciência. Se empatar, vai com o time alternativo ou ainda mais alternativo para o sintético. Paciência, arrisca. Tenta ganhar lá. Não dá nem para fazer o time sub-20, porque não tem jogador sub-20 suficiente. Mas vai com a mescla de novo. Vai, entendeu? Trata a competição como a terceira competição. É difícil, é claro que é, porque dá dinheiro, é uma possibilidade de título. Foi só isso que o São Paulo conseguiu nos últimos tempos. Mas até por isso, depois daquela épica conquista, passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians, passou pelo Flamengo, a Copa do Brasil não é uma necessidade completa como ela já foi, título inédito e tudo mais. E a Libertadores se impõe. Então, mesmo com essa circunstância, mesmo se não ganhar hoje, eu manteria o plano de time alternativo em Curitiba. Arnaldo, você pensou na... Desculpa, Éder, você pensou né, uma hipotética eliminação, na pressão que traria você ser eliminado por um time de Série B que está mal na Série B, não é um líder da Série B, é um time que está mal na Série B. Você imaginou a pressão que traria pro elenco, treinador, para a diretoria, enfim. Então, eu pensei muito nisso antes de responder, e acho que agora o Crespo não tem a situação do Zubeldia com a forca pronta para ele, entendeu? O Zubeldia já tá. Se o Zubeldia é eliminado pelo Náutico, ele é fuzilado em praça pública. Escalpelado, arranca o cabelo dele. O Crespo não está nessa situação. E eu acho que ele não está. Talvez a direção esteja, não sei quem esteja, mas ele está na condição de arriscar uma competição, eu acho. Né? Na verdade, né, Renan, se a gente estivesse na situação com o técnico anterior,
várias coisas arriscadas feitas nas últimas semanas não poderiam ter sido feitas. Talvez o esquema novo, talvez não usar a base, talvez, entendeu? Algumas situações, e o Crespo, eu acho que ele está leve, por enquanto, para arriscar uma competição. Eu sei que vai dar pressão, é sequela, evidente, o Atlético está mal na Série B, mas como a pesquisa, depois o Éder vai dar uma parcial, como a pesquisa está mostrando, eu acho que o torcedor de São Paulo sacou que não dá para levar as 3 do mesmo jeito. Não dá. Simplesmente não dá. A enquete está 67-33 para é bem Brasileirão. Considerável, né? Para o time, para o poupar na Copa do Brasil, né? E acho que tem um ponto que é um ponto um pouco novo, né? Mas que deve ser começado a se levar em consideração. Quando o São Paulo não disputou o Super Mundial, muita gente, viu muito torcedor comentando, puxa, queria estar lá, queria estar lá, queria estar lá. E mesmo que não ganhe a Libertadores, chegar nas quartas, na semifinal, numa final, enfim, qualquer pontuação conta para um ranking da Conmebol, que leva em conta os últimos anos aí, não leva em conta o histórico total do clube, mas os últimos anos tem mais peso, para conseguir uma futura vaga no Mundial. Então, entre porque a Copa do Brasil hoje até paga melhor, digamos, mas tem uma possibilidade maior, né? Mas se você tem o plano de disputar o Super Mundial, como eu vi muito torcedor querer, além do peso da Libertadores, é melhor você chegar mais longe da Libertadores, porque isso vai contar lá na frente também, né? E Libertadores, acho que ela se impõe naturalmente, né? Aí eu acho que é do presidente ao nosso companheiro André Gandula aqui, o querido. Cara, aí não tem discussão, né? Aí é uma... E acho que, embora a Copa do Brasil seja, como você falou, Éder, rentável, às vezes tem um cruzamento mais fácil, mas às vezes também pode ser o mais difícil, dependendo da circunstância, né? Sei lá, se passarem todos os favoritos, vamos lá, a gente teria Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, Fluminense ou Inter, aí Cruzeiro, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Bahia e o São Paulo. Né? Pega esses 8 e você fala, cara, como é que... Como diria meu companheiro Rodrigo Vessone lá no Corinthians, só um ganha. Só um ganha. Né? E aí eu acho, como você falou em relação à Libertadores, tem o brasileiro que o Renan falou. Porque o brasileiro pode, de repente, a 6ª vaga te dar uma possibilidade de jogar a próxima Libertadores. Para a próxima Copa do Brasil, o São Paulo está classificado via Paulista, certo? Que às vezes tem agora tem essa armadilha, né, de estadual. Então tem que fazer uma opção, cara. É duríssimo, é difícil. Eu não sei se a galera que tiver... Eu estou aqui perto do estádio, que vai estar aqui, vai entender como essa galera do chat aí, dos 66%. A opção por um time alternativo, mas eu acho que até com o time alternativo dá para prosseguir. E depois a gente vai vendo, né? Conforme for afunilando. Vamos se encaminhar então para o final da nossa live. Eu nem pedi like hoje, hein? Eu tô bonzinho, hein? Não batemos nem 350 likes ainda. Vamos dar o like aí, todo mundo. Vamos chegar em 500 likes até o final da live. E vamos contar as 2 histórias do dia, porque tem uma história do Lugano. Quem não acompanhou a live passada, teve a história do Souza sobre o Renan, que foi sensacional. Quem não acompanhou, tem aqui no nosso canal. Tem lá também nas nossas redes sociais, para quem quiser dar uma olhada. Muito boa história. Hoje é do Lugano. O Lugano pegou mais leve com você, tá, Renan? Pegou bem mais leve com você. Bem mais leve. Então, vamos colocar a história do Lugano aí, sobre o Renan e sobre a importância do Renan e dos jovens que subiam de Cotia, que o Renan era um dos poucos naquele time que foi tricampeão. No tinha tantos jogadores de Cuchilla, né? Eu sempre... O elenco de jogadores que vinham de fora, né? Que se complementavam com vindo de Cuchilla. Então, assim, a recepção não era tan
fácil o tan normal como hoy, ¿no? Los niños tienen que llegar, se adaptar a treinos fortes, ¿no? De pessoal que protegia seu espaço, com muito ciúme, a veces com muita veemência. Mas isso dentro do campo, né? Obviamente que depois fora do campo, eu até tentava às vezes aprender e entender como era o São Paulo da base, né? Como trazia essa cultura, naquela época não existia ainda, a cultura tricolor, e um pouco nós, dos meninos, talvez incorporamos o fato de ser torcedores mesmo, né? Porque aquele elenco nosso, salvo o Rogério, éramos todos vindo de fora, né? Então você, para virar torcedor, tem que passar bons momentos, sabe? Se entrosar com o torcedor, mas já o menino da base não, já via torcedor, via fanático, e Renan talvez seja de todos eles o mais torcedor, jogador torcedor, né? Então ele vivia os jogos, ele sentia os triunfos clássicos, lembro, principalmente com uma paixão superior à nossa, que éramos profissional, que estávamos virando São Paulino por como estavam sendo tratados, mas não tínhamos isso de abaixo, né? Então eu, por lo menos, assimilava muito ou incorporava essa paixão que trazia no meio da base, Renan, Ale, principalmente também Fábio Santos na época, que eram torcedores, mas Renan era mais de todos, era mais fanático, e você via isso principalmente na alegria, na comemoração de um triunfo, e também nas tristezas, quando tínhamos derrota, que também acontecia, né? Então era naquela época um pouco, hoje está mais misturado, mas naquela época não, éramos jogos de fora e algum menino da cria da base que surgia para preencher algum espaço que estava faltando, né? Tá aí o Lugano, então, falando sobre a importância dos meninos, Muito né, legal. Renan? Ensinar o que é ser São Paulino. Isso daí é uma coisa, até me emocionei, porque é uma coisa que eu não sabia que o Lugano observava isso na gente, né? Era muito mais nós que eu, principalmente, que me espelhava muito no Lugano, porque era um cara que eu conversava muito, que me ajudou muito, que ele sempre falou para mim: Índio, a gente não vai dar caneta, a gente não vai fazer gol todo jogo, a gente não vai dar chapéu, só que o que a gente puder ser melhor, a gente vai ser melhor. A gente pode treinar mais, a gente pode correr mais, a gente pode saltar mais, a gente não vai desistir de uma bola, e isso aí o Lugano me ensinou muito, e foi logo no começo da minha carreira, e que eu levei para o resto da minha vida, né? Para o resto da minha carreira, e carrego na minha vida. O Lugano, eu tô sempre com ele, é um cara que eu amo, que é um dos que também que mudaram a história que transformaram a história da minha carreira, né? E sou muito grato, sinceramente não sabia que ele observava. E ensinar a torcer não tem como, né? A paixão por um clube, o amor por um time é inexplicável. Cada um tem o seu, nós três temos aqui de formas diferentes, né, vivemos momentos diferentes. Por exemplo, eu sou campeão mundial pelo São Paulo, eu sou campeão da Libertadores pelo São Paulo. A maior emoção que eu vivi se tratando de São Paulo foi no Maracanã, na final da Copa do Brasil, eu na arquibancada. Entendeu? Então, são coisas que são inexplicáveis, né? Não adianta, eu posso ficar aqui quanto tempo for e não vou conseguir explicar o tamanho que é a paixão, o amor que eu sinto pelo São Paulo. Legal. Bom. Mais uma boa. Você viu? Agora o Lugano pegou bem. Fala, Nando. Não, é difícil entender o Lugano, mas ele tem sempre coisa muito significativa para falar, né? Ele é muito inteligente e essas coisas mais sensoriais, assim, ele consegue extrair com poucos. Eu que não sou o Renan e não sei o que, eu fiquei emocionado com a história, com o poder de observação dele, essa situação do jovem com quem está chegando de fora, tal. Eu acho bem interessante. Muito legal. Renan, você tem então agora a sua vez? Tem a sua história aí pra gente hoje? Cara, eu tinha duas opções, porque, como o Arnaldo bem falou, depois de tantos anos no Brasil, a gente não conseguia entender ainda muito bem o Lugano, né? É incrível isso daí. Eu tinha uma história do avião, e, aí como uma história inspiradora, como que foi aqui que o Lugano falou, eu vou mudar. Eu tive uma história com o treinador, o Rui Vitória,
lá em Portugal, no Vitória de Guimarães. Ele foi treinador do Benfica, foi treinador da seleção egípcia, trabalhou na Grécia, agora, sinceramente, não sei onde que ele está. Mas, assim, quando ele assumiu o clube, foi um outro treinador que me levou para esse time de Portugal, e logo ele é mandado embora e assume o Rui Vitória. E nesse momento que assume o Rui Vitória, eu vou para o banco. Eu vou para o banco e, cara, eu fico muito, sabe? Eu fico muito, né? Vocês sabem. E daí a gente liga para o Brasil e a gente só ouve o que a gente quer ouvir. Esse cara é um burro mesmo, Renan. Esse cara não vale nada. Como é que pode deixar você de fora do time? Isso, aquilo. Todo mundo que eu ligava. Aí, eu liguei uma vez para uma pessoa, liguei para um empresário meu, né? E ele falou assim para mim: ô Renan, o que você está fazendo para mudar a cabeça dele? Porque eu contei a mesma história, eu contei para ele a história que eu contei para todo mundo. Ele é um filho de uma... Ele me tirou, ele isso, ele aquilo, aquilo. Ele falou: o que você está fazendo para mudar a cabeça dele? Você está treinando como você deve? Você está treinando mais do que você deve? Você já conversou com ele para saber o que você precisa melhorar? Pô, foi pior que tomar um soco na cara. Foi pior que tomar um soco na cara. No dia seguinte, eu chamei ele no escritório dele, bati na porta, ô, mister, posso conversar? Claro, Renan, entra, ele sempre muito educado. Ô, mister, eu falei para ele, nessa história toda que está acontecendo aqui comigo dentro do clube, só tem um errado. Ele levantou. Eu falei: sou eu. Porque ele achou que eu fosse falar que era ele. Eu falei: não, sou eu. A partir de agora, você vai ter um Renan diferente. Se você precisar de mim 1 minuto, vai ser o melhor minuto da minha vida. Se você precisar de mim 90, vão ser os melhores 90 minutos da minha vida. Então, saiba que você vai ter um outro jogador aqui. Não deu uma semana, eu virei titular de novo. Mas eu tive que tomar um soco, não foi literal, mas eu tive que tomar um contra-ataque, não ouvi o que eu queria, o que eu precisava de fato ouvir, para mudar naquele momento a minha história ali naquele clube em Portugal. Voltei a jogar, daí depois o Atlético Paranaense me contratou, enfim. Mas isso são exemplos que, se eu tivesse um Lugano do meu lado naquele momento, eu não teria baixado a guarda em nenhum minuto. Mesmo que tivesse ido para o banco, eu não ia ter baixado a guarda, eu não ia ter falado do treinador, eu não ia... Porque cada vez que eu ligava para o Brasil e as pessoas falavam mal do cara, eu vacalhava mais o treino. Eu fazia o que o Pedro fez no Flamengo. E quando eu tomei esse tapa na cara, esse soco, foi que eu mudei, e daí, a partir daí eu mudei completamente a minha carreira, não foi ali, né, momentaneamente, eu mudei, porque depois daí, de novo, eu fui banco, não fui relacionado, fui titular, mas eu sempre tive uma postura profissional, e se eu tivesse um Lugano do meu lado nessa ocasião, com certeza isso não teria acontecido comigo. Então, já que ele falou de mim de uma forma inspiradora, eu tive que contar essa história também, que foi uma mudancinha de chave aí na minha carreira também como atleta profissional. O homem é bom, ele consegue interpretar, mudar a história de acordo com a vibe emotiva da live. Olha, cara, é isso, cara. Adaptou uma história afim à história do Lugano. Sensacional. Gostei também. Vai ganhar a faixa de capitão da live, né, Arnaldo? Já tem, né? Não tenho capacidade para isso. Estou longe disso. Pelo amor de Deus. Distribui. É o nosso Renan. É isso, gente. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, pouquinho só, para a gente poder todo mundo ir para o Morumbi e acompanhar, quem sabe, uma vitória do São Paulo, seja com time misto, seja com time titular, seja com time reserva. Torcer por mais um jogo bom, né? Porque a gente está vendo jogos bons do São Paulo, verdade, acho, acima de tudo. Verdade. Né? Estamos vendo jogos bons, futebol de boa qualidade, bem jogado. Então que seja mais uma noite dessas hoje. Não é noite de Libertadores, é noite de Copa do Brasil, mas que seja uma boa noite no Morumbi. Então, a gente se vê aqui na próxima quinta-feira. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.